Olá! Hoje é 16 de setembro de 2025 e o cenário brasileiro, olha, parece um quebra-cabeça complexo, né? Tem peças bem diferentes, economia com sinais mistos, política interna agitada, gerando ondas até lá fora. Pois é, e ainda tem novidades do comércio internacional, ecos do clima global. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar montar esse quebra-cabeça, sabe? Usando um conjunto específico de informações que a gente recebeu. Isso. A gente tem aqui um material bem variado. Tem o Boletim Macroeconômico e Fiscal do Senado de agora, de setembro. Tem análises da Gazeta do Povo sobre a condenação do ex-presidente Bolsonaro e os impactos disso. Certo. Notícias da Agência Brasil sobre a reunião do Copom, que está rolando agora, e dados de emprego do IBGE. Tem também falas do ministro da Fazenda na Exame, movimentações do câmbio na CNN e Exame. Bastante coisa. E mais, o anúncio de um acordo comercial novo lá no portal gov.br, uma visão do site do PT sobre o impacto das tarifas americanas e até um estudo europeu na Veja sobre custos climáticos. É um panorama amplo. Então, a ideia é mergulhar nesses documentos, né? Para sentir o pulso da economia, entender essas correntes políticas e, bom, tentar mapear para onde as coisas podem ir, sempre com base nessas fontes que a gente tem em mãos. Vamos nessa? Ok, vamos começar então pelo panorama macroeconômico, usando como base o relatório do Senado. Quais são os primeiros números, assim, que saltam aos olhos? Olha, o primeiro ponto é um ajuste. Um ajuste para baixo na expectativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano, 2025. A projeção oficial caiu, de 2,5% para 2,34%. Uma redução. E o que explica isso? Basicamente, reflete uma perda de ritmo bem clara no segundo trimestre. A economia cresceu só 0,4% em relação ao primeiro TRI, que tinha sido bem melhor, 1,3%. Foi uma freada, né? Entendi. E como os diferentes setores se saíram nesse segundo trimestre? Teve alguma área puxando mais para baixo? Então, olhando os setores, a agropecuária teve uma leve queda, 0,1% negativo. Já a indústria cresceu 0,5% e serviços 0,6%. Cresceram, mas, assim, de forma modesta. Modesta mesmo. Agora, o que chamou mais atenção foi olhando pelo lado de quem gasta, a demanda. O consumo das famílias até subiu um pouquinho, 0,5%. Mas o consumo do governo caiu 0,6%. E o ponto que talvez preocupe mais, os investimentos. Esses despencaram 2,2%. Nossa, 2,2% de queda no investimento. Isso sinaliza o quê? Muita cautela? Exato. Muita cautela das empresas, né? Do lado de fora, as exportações subiram um pouco, 0,7%. E as importações caíram 2,9%. E a previsão do Senado para o terceiro trimestre, que já está acabando, é mais do mesmo. Outro crescimento tímido de 0,4%. Agro caindo 1,3%, indústria subindo só 0,3% e serviços segurando um pouco mais, com 0,7%. Uma economia andando mais devagar, então, mas, ao mesmo tempo, a gente leu na Agência Brasil que o desemprego está em níveis historicamente baixos, né? Segundo o IBGE. Como é que essas duas coisas se encaixam? Parece meio contraditório. É um contraste interessante. Realmente salta aos olhos. A taxa de desemprego no trimestre que terminou em julho ficou em 5,6%. De acordo com o IBGE, é a menor taxa desde 2012. A menor desde 2012. Uau! E tem recordes aí, são 102,4 milhões de pessoas trabalhando ou ocupadas, e dentro desse grupo, 39,1 milhões com carteira assinada no setor privado, também um recorde. O nível de ocupação, que é a porcentagem de pessoas em idade de trabalhar que estão empregadas, bateu recorde também, 58,8%. Então, por um lado, mais gente trabalhando com carteira assinada do que nunca. Sim, o mercado de trabalho parece bem robusto olhando por esse ângulo. Mas, e aí vem um contraste com o PIB mais fraco, o ritmo com que novas vagas formais estão sendo criadas. Esse ritmo diminuiu. O próprio relatório do Senado mostra isso. Ah, é? O que ele diz? Dos 12 meses até julho, foram criados 1,5 milhão de postos formais. Parece muito, né?
mas é quase 10% a menos, 9,3% para ser preciso, do que no mesmo período do ano anterior. Ou seja, a gente ainda cria emprego formal, mas com menos força, menos intensidade do que antes. Ah, entendi. Faz sentido. O motor perdeu um pouco de aceleração, então. Tem mais algum dado interessante do IBGE sobre o mercado de trabalho nesse período? Tem sim. Um dado relevante é sobre os desalentados, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. O número deles caiu 11%. Agora são 2,7 milhões. Isso é bom, né? É um sinal positivo. Pode indicar que mais gente está se sentindo confiante para voltar a procurar vaga, talvez vendo essas notícias de desemprego baixo. Por outro lado, a taxa de informalidade ficou em 37,8%. É a segunda menor já registrada, o que é bom, mas o número absoluto de trabalhadores informais subiu um pouquinho, foi para 38,8 milhões. Certo. Então o quadro é emprego aquecido, recorde de carteira assinada, mas a economia geral e a criação de novas vagas formais estão perdendo um pouco o embalo. E como ficam a inflação e os juros nesse cenário todo? O Copom, o Comitê do Banco Central, está reunido agora, né? E o que as fontes Agência Brasil, Exame, CNN estão indicando? Exato. A reunião termina amanhã, dia 17, e a aposta do mercado, assim, é quase unânime, está refletida nessas fontes, eles devem manter a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, onde ela está, 15% ao ano. Manutenção, então? Nenhuma surpresa aí? Nenhuma grande surpresa para o mercado agora. O relatório do Senado também trabalha com um cenário parecido. Selic terminando 2025 perto disso, em 14,90%. E para frente, as projeções do Senado indicam quedas mais graduais, 11,65% no fim de 2026 e 8,91% lá em 2027. Queda lenta. E a inflação, medida pelo IPCA, continua sendo a maior preocupação para manter esses juros tão altos? Olha, a projeção de inflação para o IPCA deste ano até melhorou um pouquinho no relatório do Senado. Caiu de 4,94% para 4,84%. Ainda está acima do teto da meta do governo, que é 4,5%, mas indica uma trajetória de alívio, né? Olhando o acumulado dos últimos 12 meses, até agosto, o IPCA ficou em 5,13%. O que ajudou a baixar um pouco a pressão mais recentemente foram os preços que o governo controla, tipo gasolina, energia e também bens industriais. E o que continua pressionando para cima? Serviços. A inflação de serviços continua alta, 6,1% em 12 meses, e alimentos voltaram a subir forte, chegaram a 7,0% no acumulado até agosto. E o que o Senado aponta como fatores que estão ajudando a segurar um pouco a inflação geral, apesar desses focos de pressão? Principalmente dois fatores são citados. Primeiro, a valorização do real frente ao dólar. Nossa moeda se apreciou uns 12% no ano. Isso barateia os produtos importados. E segundo, a queda nos preços internacionais de energia. Falando nisso, dessa questão do dólar mais baixo, a Exame trouxe uma declaração do ministro Haddad sobre isso, né? Qual foi a linha? Isso. Segundo o Exame, o ministro da Fazenda mencionou que $1 ali na casa dos 5,30, como a gente tem visto, abre espaço para uma futura queda dos juros aqui no Brasil. Ele não deu prazo, claro, mas sinalizou que um câmbio mais comportado é um fator que o Banco Central certamente leva em conta para eventualmente poder reduzir a Selic. Interessante essa conexão. E já que a gente está falando de câmbio, qual a projeção do próprio Senado para o dólar no fim do ano? É muito diferente desse valor atual? A projeção do Senado para o fim de 2025 é R$ 5,56 por dólar. É um valor um pouco acima do que a gente está vendo agora, né? Esses R$ 5,30 que a Exame e a CNN reportaram. E por que essa diferença? O que explica o dólar estar mais baixo agora do que a projeção do Senado? Parece ser uma combinação. Tem a expectativa de que os juros lá nos Estados Unidos possam começar a cair em algum momento, o que tira um pouco da pressão sobre o real. E, ao mesmo tempo, a percepção de que os nossos juros aqui, mesmo parados em 15%, continuam muito altos e atraindo dólares para cá. Entendi. Bom, saindo um pouco dessa macroeconomia mais pura, vamos adicionar a camada política agora. Um evento que teve muita repercussão e que a Gazeta do Povo analisou foi a condenação recente do ex-presidente Bolsonaro pelo STF, o Supremo Tribunal Federal.
De acordo com essa fonte, como isso mexe com o cenário econômico? Então, a análise da Gazeta do Povo aponta para um aumento claro da incerteza, tanto política quanto econômica. O principal receio que eles levantam é que essa instabilidade toda possa contaminar a agenda econômica lá no Congresso. Contaminar como? Paralisando as votações. Exatamente. Tem projetos importantes que precisam andar, tipo a regulamentação da reforma tributária, as mudanças no imposto de renda, lembra da promessa de isenção até R$ 5.000? E também aquela medida provisória sobre tributação de criptoativos. A tensão política pode sim dificultar o avanço dessas pautas. E a Gazeta menciona alguma movimentação política específica que estaria alimentando essa incerteza, além da própria condenação? Sim, o artigo da Gazeta cita que podem ganhar força discussões sobre uma possível anistia para o Bolsonaro e menciona que já haveria articulações nesse sentido, envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também líderes do Centrão. Ah, discussões sobre anistia. E esse tipo de debate, segundo a fonte, acaba alimentando a desconfiança dos agentes econômicos, né? Inclusive, a matéria da Gazeta reporta uma queda no índice de confiança empresarial, aquele da FGV. Caiu para o menor nível desde março de 2021. Nossa, é um baque na confiança. E essa matéria da Gazeta também fala de um ângulo internacional, envolvendo uma tal Lei Magnitsky, dos Estados Unidos. O que seria isso e qual o risco para o Brasil, segundo eles? A Lei Magnitsky é uma ferramenta que o EUA tem para aplicar sanções tipo congelar bens, proibir vistos contra estrangeiros que eles considerem envolvidos em corrupção ou violações de direitos humanos. A Gazeta do Povo, citando analistas de consultorias como Eurasia Group e bancos como Genial e XP, vê um risco real de que os EUA usem essa lei agora para sancionar autoridades ou até instituições brasileiras ligadas a esse caso do Bolsonaro. Sanções contra autoridades brasileiras. Que tipo de sanção? A suspensão de vistos é vista como algo bem provável. E aí começa a especulação sobre quem poderia ser atingido. Talvez ministros do STF e outras figuras públicas. É um cenário de muita incerteza diplomática. E isso cria uma situação super delicada para os bancos, imagino, que operam aqui e lá fora. Exatamente. A Gazeta menciona uma decisão do ministro Flávio Dino, lá do STF, que impede os bancos aqui no Brasil de cumprir ordens de bloqueio ou sanções estrangeiras sem que a justiça brasileira autorize antes. Então fica um impasse. Um dilema total. O banco obedece à justiça brasileira e arrisca punição nos Estados Unidos, ou acata a sanção americana e pode ter problemas legais aqui. O artigo até diz que o Banco do Brasil já estaria montando um plano de contingência para lidar com isso. Que situação e atenção diplomática a Gazeta fala algo mais? Fala. Cita declarações como a do secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometendo resposta à altura. E menciona que analistas da XP consideram a fala do presidente Lula dizendo que não teme consequências como algo diplomaticamente arriscado nesse momento. E além dessas possíveis sanções a indivíduos, existe risco de novas tarifas comerciais dos Estados Unidos contra produtos brasileiros? A Gazeta acha isso provável. Olha, segundo a Gazeta, novas tarifas generalizadas são vistas como menos prováveis. Até porque os Estados Unidos já meteram aquela tarifa alta de 50% sobre vários produtos nossos, né? Sim. Mas a fonte levanta outra possibilidade. Pressão americana sobre as compras de diesel russo que o Brasil tem feito. Seria uma forma indireta de pressionar a Rússia, mas que afetaria a gente. Agora, a maior preocupação que analistas da Eurominas e da XP expressaram para a Gazeta é uma possível fuga de investidores estrangeiros por causa dessa instabilidade toda. Fuga de capital. É. E num cenário mais extremo, que ninguém quer, mas que é ventilado, seria a aplicação de sanções diretas contra empresas brasileiras mesmo. Complicado. Mas ainda nesse tema das tarifas, a gente tem uma outra perspectiva, né? Veio de um artigo lá do site do PT, escrito pelo senador Beto Faro. Ele analisa o impacto daquele tarifaço americano anterior, o de 50%. Qual é o argumento dele? E aqui é importante frisar, né? É a visão apresentada no artigo do senador. Certo. O senador Faro, nesse artigo, argumenta que o impacto daquela tarifa de 50% sobre as exportações totais do Brasil... Bom, ele diz que não foi tão grande assim no primeiro mês, que foi agosto. Por quê? Porque, segundo ele, a queda nas vendas para os Estados Unidos, que foi forte, uns 18,5% em agosto, foi, na verdade, mais do que compensada por um aumento muito grande das exportações para a China,
mais de 31% no mesmo mês. Para a China, exato. Ele mostra os volumes. O Brasil vendeu 9,5 bilhões de dólares para a China em agosto, enquanto para os Estados Unidos foram 2,8 bilhões. A China compensou na visão dele. E sobre os produtos específicos que foram taxados, como café e carne? Qual a visão do artigo? O senador afirma que, para esses produtos, quem acabou mais prejudicado foi o consumidor americano que pagou mais caro. Porque as exportações totais do Brasil desses itens, somando todos os mercados, continuaram crescendo no acumulado do ano. Entendi. E ele usa o artigo para mais alguma coisa? Sim, ele aproveita para ressaltar o que ele vê como a resiliência da economia brasileira. Menciona o desemprego baixo, a bolsa que subiu, o dólar que caiu. Tudo isso acontecendo apesar das tarifas e dos juros altos aqui dentro. Ele também comemora a isenção total de tarifas que o Brasil conseguiu para a celulose. E, no final, ele conecta o tarifaço americano a uma disputa geopolítica maior, uma tentativa dos Estados Unidos de frear a China e talvez um ataque à extrema-direita internacional. Mas conclui que a soberania brasileira, com a decisão do STF, prevaleceu. Uma interpretação bem diferente dos impactos e das motivações, então. Tem alguma outra fonte que traga uma terceira visão sobre o efeito dessas tarifas? Tem. O próprio relatório do Senado, aquele que a gente usou para a macroeconomia, ele traz uma estimativa do impacto. E é diferente da visão do artigo do senador. E qual é a estimativa do Senado? A projeção do Senado é de um efeito negativo, sim, de 0,2 ponto percentual no PIB brasileiro, somando o período de agosto de 2025 até dezembro de 26. O impacto seria mais focado em alguns setores industriais, cimento, máquinas, metalurgia, químicos, madeira, têxteis. Mas o relatório também diz que um plano do governo, chamado Brasil Soberano, poderia diminuir esse impacto pela metade, para 0,1 ponto percentual do PIB. Ok, então temos a visão de que a China compensou o impacto, a visão de que há um impacto negativo, mas talvez o governo possa mitigar parte dele, e a preocupação com novas tensões e sanções que a Gazeta trouxe. É, um quadro bem complexo nessas relações externas. Mas teve alguma notícia positiva nesse fronte internacional recentemente? Teve. Uma bem relevante e super recente. Foi assinado hoje mesmo, 16 de setembro, o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a EFTA. EFTA. Quem são eles? É a Associação Europeia de Livre Comércio. Inclui países importantes, mas que não estão na União Europeia, tipo Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A informação veio do portal gov.br. Ah, interessante. E o que significa esse acordo na prática? Olha, ele cria uma área de livre comércio bem grande. Soma quase 300 milhões de consumidores, um PIB agregado de mais de 4,3 trilhões de dólares. O principal objetivo é zerar ou reduzir bastantes tarifas para mais de 97% dos produtos que a gente exporta para eles, e vice-versa. Facilita muito o acesso a esses mercados. E é só sobre tarifas de produtos? Não, o acordo é bem moderno, bem abrangente. Cobre serviços, investimentos, propriedade intelectual, compras do governo, regras de concorrência, regras sanitárias, como resolver disputas comerciais e até temas como desenvolvimento sustentável. É um processo que levou anos, começou lá em 2017 e que agora finalmente saiu do papel. Pode abrir novas frentes de negócio importantes para o Brasil e para o Mercosul. Bom, enquanto o Brasil busca essas novas frentes lá fora, como é que ficam as contas aqui dentro? Voltando para o relatório do Senado, qual é a fotografia da situação fiscal do governo? A fotografia ainda mostra um cenário de contas no vermelho para o governo central. Nos 12 meses que terminaram em julho, o chamado resultado primário, que é aquela diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, sem contar os juros da dívida, foi um déficit. Déficit de quanto? De 0,3% do PIB. Isso dá quase 37 bilhões negativos. O interessante é que o Tesouro Nacional em si até teve superávit, mas o rombo da Previdência Social foi maior e acabou puxando o resultado geral para baixo. Entendi. E a projeção para fechar o ano de 2025? O governo vai conseguir cumprir a meta fiscal que ele mesmo estabeleceu? Então, a projeção de déficit para o governo central em 2025 até melhorou um pouquinho nas últimas estimativas. Está ali na casa dos 70 bilhões negativos. Mas
E esse é um mas importante que o relatório do Senado destaca. Qual? A meta fiscal oficial para 2025, que é um déficit máximo de 31 bilhões, ela só deve ser cumprida por causa de uma manobra contábil. Uma regra que permite tirar do cálculo quase 49 bilhões em pagamentos de precatórios. Ah, os precatórios de novo, aquelas dívidas que o governo tem que pagar por ordem da justiça. Exatamente. Sem essa exclusão dos precatórios do cálculo da meta, a meta seria estourada, o déficit seria bem maior que os 31 bilhões permitidos. Entendi. Então, o cumprimento formal da meta depende dessa contabilidade específica. E o mercado financeiro, como ele olha para isso? Ele considera essa exclusão ou olha para o resultado cheio? O mercado geralmente olha para o resultado sem a exclusão, o resultado primário real, digamos assim, para avaliar a saúde das contas. E as expectativas do mercado, que o próprio governo coleta e o relatório do Senado traz, não são muito otimistas. O que elas indicam? Indicam que os déficits primários vão continuar nos próximos anos. Algo como 0,52% do PIB em 2025, depois 0,60% em 2026 e 0,30% em 2027. Enquanto isso, as metas oficiais do governo são bem diferentes. Déficit zero em 2025, considerando todo o setor público, não só o governo central, e até superávites de 0,25% em 2026 e 0,50% em 2027. Nossa, uma diferença bem grande entre a meta oficial e a expectativa do mercado. É uma diferença clara, sim. Mostra um certo ceticismo do mercado sobre a capacidade do governo de entregar esses resultados fiscais mais fortes que estão na lei. E essa diferença de visão e a própria situação fiscal de déficits, como isso se reflete na dívida pública? Ela continua subindo? Continua. E voltou a subir de forma mais clara em julho, depois de uns meses mais estável. A dívida bruta do governo geral, que é a DBGG, a principal referência para comparar com outros países, ela chegou a 77,6% do PIB em julho. 77,6%. E estava quanto antes? Estava em 76,1% em maio. Subiu 1,5 ponto percentual em 2 meses. A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, também subiu. Foi de 62% para 63,7% do PIB no mesmo período. E o que puxou essa alta mais recente da dívida? Foram juros altos? Principalmente 2 fatores, segundo o Senado. Primeiro, o resultado primário, que piorou um pouco naquele mês específico de julho. E segundo, sim, o custo elevado dos juros sobre a dívida que já existe. É um reflexo direto da Selic, que está em 15%. A taxa de juros implícita da dívida líquida nos últimos 12 meses está em 13,74%, é muito alta. E olhando para frente, qual a projeção para a dívida? Vai continuar subindo? A projeção oficial para a dívida bruta no fim de 2025 até foi revisada um pouquinho para baixo, de 82% caiu para 79,7% do PIB. Mas o mercado, de novo, é mais pessimista. O mercado espera 80% no fim de 2025 e vê a dívida continuando a subir. 84% em 2026 e chegando a 87,4% do PIB em 2027. Quase 90% do PIB. É um nível bem alto. É um nível preocupante, sim. A notícia, relativamente boa, é que a estabilização da Selic, mesmo nesse patamar alto, pode ajudar a frear um crescimento ainda mais explosivo da dívida. Mas a tendência, infelizmente, ainda é de elevação nos próximos anos, segundo as projeções de mercado. Certo. Bom, além dessas questões todas de EFTA, contas públicas, que outros fatores globais importantes as nossas fontes trouxeram hoje? Eu vi que tinha uma matéria da Veja sobre os custos das mudanças climáticas lá na Europa. Por que isso seria relevante para a gente aqui no Brasil? Olha, é relevante por alguns motivos. Primeiro, mostra de forma bem concreta, com números, os custos econômicos gigantescos que os eventos climáticos extremos já estão causando em economias desenvolvidas. Isso não fica só lá, né? Como assim? Pensa comigo. Cadeias de produção globais podem ser interrompidas. A demanda por produtos no mundo pode cair, inclusive pelos nossos, pode gerar instabilidade financeira, afetar fluxos de turismo e de investimento. Tudo isso, de alguma forma, pode acabar respingando aqui no Brasil. Entendi, o efeito indireto. Exato. E, além disso, serve como um alerta bem direto para a gente olhar para os nossos próprios riscos climáticos, né? Que também afetam nossa agricultura, nossa geração de energia, nossa infraestrutura.
Faz sentido. E quais são os números desse estudo europeu que a Veja trouxe? São muito altos? São bastante altos, sim. O estudo foi feito pela Universidade de Mannheim junto com o Banco Central Europeu. Eles estimam que só os eventos climáticos do verão europeu agora de 2025, ondas de calor, secas e enchentes, vão gerar perdas acumuladas de 126 bilhões de euros na União Europeia até 2029. 126 bilhões de euros. É muito dinheiro. E só neste ano de 2025, o prejuízo já seria de 43 bilhões de euros. Isso é 0,26% do PIB europeu inteiro. Países como Itália, Espanha e França teriam as maiores perdas em valores absolutos, na casa dos 30 e poucos bilhões cada um até 2029. Mas proporcionalmente ao tamanho da economia, países menores como Malta, Chipre, Bulgária já sentem um impacto bem forte, acima de 1% do valor adicionado bruto deles. E o estudo detalha quais setores são mais afetados por lá? Detalha: o calor extremo afeta muito a produtividade, principalmente na construção civil e no turismo. A seca, claro, prejudica a agricultura, mas também as cadeias de suprimento que dependem de rios para transporte, por exemplo. E as enchentes destroem infraestrutura e paralisam fábricas. E o estudo ainda alerta que o custo real pode ser maior? Sim, eles dizem que esses números podem ser subestimados, porque é muito difícil calcular todos os efeitos indiretos ou as perdas com incêndios florestais, tempestades de granizo. Fica claro que existe uma necessidade urgente de investir em adaptação climática, mesmo que essa adaptação também custe caro no curto prazo. Ok, então vamos tentar juntar todas essas peças das fontes que a gente analisou hoje. Temos um cenário de uma economia brasileira que, por um lado, mostra uma força notável no mercado de trabalho, né, com recordes de emprego formal. Sim, isso é um ponto positivo importante. Mas, por outro lado, a gente vê uma desaceleração no ritmo geral de crescimento e também na criação de novas vagas. A inflação, embora com sinais de alívio, ainda preocupa e ajuda a manter os juros básicos lá no alto, em 15%. Exato. Juros altos freiam a economia e aumentam o custo da dívida. Risco de sanções via lei Magnitsky. Um fator de risco que não dá para ignorar. Mas, no meio disso tudo, surge também uma notícia positiva no fronte externo com esse novo acordo comercial do Mercosul com a EFTA. Isso, uma janela de oportunidade que se abre. É um cenário, como você disse no começo, de múltiplos vetores, né? Alguns apontando para direções bem diferentes. Exatamente. E olhando para frente, então, com base nessas fontes que a gente viu, quais seriam os pontos críticos para a gente ficar de olho nos próximos meses? Bom, eu destacaria alguns. Primeiro, claro, a decisão do Copom amanhã sobre os juros e principalmente a comunicação que eles vão dar sobre os próximos passos. Segundo, como vai andar ou não andar a agenda econômica lá no Congresso, nesse ambiente político mais carregado. A questão da reforma tributária, IR. Isso. Terceiro, como vai evoluir essa relação Brasil-EUS, especialmente essa questão das possíveis sanções. Quarto, qual vai ser o desempenho real do nosso comércio exterior, levando em conta tanto as tarifas americanas que já existem, quanto as novas oportunidades do acordo com a EFTA. Certo. E por fim, não dá para esquecer desse cenário externo mais amplo, incluindo esses impactos econômicos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas globais, como mostrou o estudo europeu. Muitos pontos para acompanhar e para quem nos ouve fica talvez uma provocação final pensando em tudo isso que a gente discutiu. A gente viu nas fontes várias tentativas de resposta a esses desafios, né? Seja o Plano Brasil Soberano tentando conter o dano das tarifas americanas, seja o chamado lá na Europa por mais investimento em adaptação climática. A reflexão que fica é: até que ponto essas ações de governo, esses planos estratégicos conseguem realmente blindar a economia de choques tão complexos e tão interligados como esses que a gente está vendo? E, talvez mais importante ainda, quais podem ser as consequências não intencionais dessas próprias medidas de resposta? É algo para a gente continuar observando e analisando com cuidado, né? Com certeza. É um jogo complexo, com muitas peças se movendo ao mesmo tempo.